Capítulo 10 do livro Acesso Sobrenatural, com Ryan Strange. Subtítulo: Ato na direção de Deus. A fé vê a promessa. Combustíveis de revelação inteiros, façanhas terrenas. É imperativo que reconheçamos que o papel do insight e da revelação é fornecer fé e estratégia. Quando Deus ilumina algo ao nosso espírito humano, há uma liberação de fé. A voz de Deus produz a substância da fé em nossas vidas. A primeira barreira que quebramos é a mentira que não podemos ou não ouvimos de Deus. Nos capítulos anteriores, vimos claramente que Deus fala conosco. Atualmente está falando conosco. E nossos espíritos humanos nascidos de novo se parecem com nosso Pai. A segunda barreira que deve ser quebrada é a confusão que surge por não ser bem educado sobre várias metodologias de comunicação espiritual. Também abordamos isso e entendemos que Deus fala de várias maneiras. É imperativo discernir sua voz, acompanhar o que ele revelou e em seguida passar um tempo de qualidade buscando para mais instruções. Subtítulo: Agir na fé. A instrução do Senhor normalmente se tornará um catalisador para o movimento. A fé está viva, portanto, a fé age. Então a fé por si só, se não tem obras, está morta. Tiago 2:17. Onde não há atividade, não há vida. A voz de Deus é uma centelha para liberar o movimento divino. Se não houver parceria com a palavra do Senhor, não haverá avanço ou resultado. Muitas pessoas perdem o milagre porque não conseguem reconhecer seu papel. No artigo de Kennedy e Hagin, Fé traz resultados, ele escreve: pode não ser manifestado ainda por fora, mas sabemos que é nosso porque o recebemos em nosso espírito. Muitas vezes eu sabia por dentro que recebia uma coisa que ainda não havia aparecido, mas mantive minha fé na palavra de Deus e não demorou muito para que ela aparecesse. Algumas coisas podem levar tempo, mas quando você acredita que recebe, quando ora e está disposto a permanecer firme, acreditando que recebeu, não vai esperar muito. Para agir com poder milagroso, você deve reconhecer a palavra do Senhor e fazer parceria com ela. Apesar do tempo, a fé não se move pela passagem do tempo. A fé aposta na promessa de Deus e se recusa absolutamente a abandonar a palavra do Senhor. O inimigo adora mentir e acusar. Ele envia todos os tipos de mensagens perturbadoras para sua mente humana. Ele lhe dirá que você errou, que você é louco, que Deus o decepcionou e que sua fé não funciona. A Bíblia identifica corretamente o diabo como um acusador do mal. Então ouvi uma voz alta no céu dizendo: agora a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo chegaram. Para o acusador de nossos irmãos, que os acusaram diante de Deus dia e noite, foi derrubado. Apocalipse 12:10. Qualquer um que já tenha ultrapassado as limitações do reino natural e agido de acordo com fé, lidou com a acusação do diabo. Se ele não está falando, mentindo e tentando convencê-lo a desistir de sua promessa, algo está errado, porque essa é sua obsessão constante. Ele deseja romper a família divina e a união de Deus e do homem. Lembro-me vividamente de uma vez em que minha fé foi grandemente testada e falhei no teste.
Na maioria das vezes, os pregadores contam histórias de vitórias, mas quero lhe dar uma visão da tentação que todos enfrentamos como seres humanos. Eu estava pregando em uma reunião e ouvi a voz do Senhor com a mesma clareza que jamais ouvi na voz dele. Ele me disse para orar por um homem em uma cadeira de rodas. Fiquei tão empolgado com o milagre que acreditei que Deus iria realizar. Isso se tornou uma ocorrência comum para mim. Deus fala, eu obedeço e o milagre acontece. É assim que funciona. Então eu orei e agi sobre o que tinha ouvido e visto, mas nada aconteceu. Eu também já tinha experimentado esse tipo de situação. Existem muitas variáveis que podem acelerar ou impedir um milagre. Ao adquirir experiência no reino do sobrenatural, você aprende essas chaves. Orei várias vezes, aparentemente sem sucesso. Eu estava procurando pelo milagre instantâneo. Muitas vezes em minhas reuniões existem tremendos milagres de cura. Eu sempre ensino as pessoas a agarrar seu milagre pela fé. Às vezes há um milagre instantâneo e às vezes é uma cura progressiva. Mas realmente não importa como se manifesta. O resultado final é o mesmo: vitória. Naquela noite, fiquei profundamente desanimado e caí em dúvida porque nada aconteceu. Saí da reunião me sentindo derrotado. Eu sabia que Deus havia falado comigo e, portanto, esperava que algo poderoso acontecesse. Jesus estava prestes a me ensinar uma grande lição sobre o reino do sobrenatural. Cerca de 6 semanas depois, quando eu estava sentado no meu escritório, alguém veio me visitar. Essa pessoa me perguntou se eu me lembrava de ministrar a uma pessoa em uma cadeira de rodas 6 semanas antes. Aquele indivíduo não andou naquela noite e eu fiquei perturbado com a falta de poder. A pessoa no meu escritório me disse que o homem na cadeira de rodas sentiu o poder entrar em seu corpo quando oramos por ele naquela noite. E todos os dias ele recebia um nível maior de cura. Foi-me dito que ele agora estava de pé e fora daquela cadeira e andando. Deus havia cumprido sua palavra. Qual foi o meu erro? Fiquei emocionado com o passar do tempo. A fé não olha quanto tempo leva algo, simplesmente repousa no poder da promessa. Para experimentar milagres instantâneos, há momentos em que você precisa pressionar e continuar orando. Pode ser necessário diligência e uma recusa firme em desistir, a fim de abrir o reino de milagres e avanços instantâneos. Sua fé invoca o funcionamento dinâmico do céu. Tive muitas experiências nas quais lutei para que a palavra do Senhor prevalecesse sobre as circunstâncias. Este é o princípio da busca. O que você busca e acredita se manifestará ao seu redor. Você deve acreditar e buscar as coisas certas para receber do reino celestial. Às vezes devemos descansar no ato da fé. Sabemos que houve um depósito espiritual. Não faz diferença quanto o resultado natural surge, porque não estamos olhando através dos olhos do natural, mas vemos pelos olhos da fé. Na fé, isso é feito. Não sendo feito, não vai ser feito, mas está feito. Subtítulo: Os Ministérios de Jesus. No início do meu ministério, fui chamado a ir a hospitais e ministrar a pessoas que foram endurecidas e até ofendidas pelo conceito de cura divina. Aprendi rapidamente que essa era uma estratégia muito ineficaz. Jesus não caçou pessoas duvidosas e incrédulas e tentou enfiar o ministério de cura na garganta. Não, ele andou em glória e poder, e os enfermos o encontraram, desejando ser curados. Enquanto se moviam pela fé, milagres fluíam como um rio.
Muitas vezes uma pessoa não é curada e não recebe um avanço porque não acredita nesse ministério específico de Jesus. Jesus tem diferentes ministérios para o mundo. Seu ministério mais forte e mais comum é o ministério da salvação. Ele literalmente pregou todo o pecado e servidão na cruz, derramando o seu sangue e fornecendo acesso total e toda a glória do céu. Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo, através dele, fosse salvo. João 3,17. Jesus também sofreu uma surra cruel para obter nossa cura. Jesus tem um ministério de cura que está disponível para o mundo inteiro, mas muitos rejeitam esse ministério e batem essa porta em particular ao sobrenatural. Eles foram seduzidos por espíritos religiosos. Quando os membros da igreja primitiva se reuniam no cenáculo, de repente foram cheios do Espírito e começaram a falar em línguas. A igreja primitiva foi lançada por meio de uma reunião inflamada, na qual os homens pregavam o evangelho sobre um poder tão incomum que as pessoas pensavam que estavam bêbadas, e milhares foram salvos em um único dia. Muitos rejeitam os ministérios do Espírito Santo por causa de decepções religiosas. Jesus pagou por todo o tormento mental e emocional. A cura da alma é um dos ministérios que dão vida a Jesus. A libertação dos poderes demoníacos era uma pedra angular do ministério terrestre de Jesus. Para operar no reino sobrenatural, você deve abraçar os ministérios de Jesus. Você não pode escolher quais você gosta e depois funcionar de acordo. Não, você se torna seus olhos e seus ouvidos na terra, enviados em missão com o fogo do céu para abalar um mundo moribundo. Subtítulo: O ministério de Jesus é para hoje. Uma vez eu estava ministrando em um acampamento de jovens com um grupo de ministros que não adotaram o ministério de libertação. Era a sessão final e eu queria pregar uma mensagem simples e ir para casa. Toda vez que tento fazer isso, o céu aparece e estraga meus planos. Você pensaria que eu já teria aprendido que não posso continuar fazendo minhas próprias coisas. Minha vida é entregue ao meu Pai. Durante o culto, o Senhor começou a lidar comigo e senti a eletricidade fluindo através do meu corpo. Comecei a orar e profetizar sobre os jovens. A glória de Deus encheu a sala. Fui atraído por uma jovem para ministrar a ela. Quando cheguei a ela, demônios começaram a gritar na voz de um homem. Não era bonito, mas também não era o ministério de Jesus em vários pontos. Essa é uma das questões reais que temos no ministério moderno. Pensamos nas belas pinturas religiosas que temos de um carpinteiro de aparência macia chamada Jesus. Mas essa não é a imagem real. Jesus era o leão e o cordeiro. Ele era tão feroz e masculino quanto amável e amoroso. Jesus não era um homem manso que não se comoveu com os poderes do inferno. Ele era um ousado guerreiro espiritual que surgiu com feroz autoridade para combater e quebrar poderes demoníacos. Jesus não mudou. Ele ainda está curando e libertando pessoas hoje. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Quando os demônios começaram a se manifestar dentro da garota, tomei autoridade sobre esses demônios e os expulsei. Demorou um pouco para tirá-los dela, mas eles saíram. Muitos dos pastores ficaram incomodados com o que aconteceu. Eles não gostaram do fato de eu ter parado o que estava fazendo para ministrar a libertação da jovem. Não era bonito, mas era eficaz. O sobrenatural será ofensivo para as pessoas às vezes,
mas o reino do céu é tangível e traz resultados duradouros. Prefiro ofender o homem e agradar a Deus. A jovem contou sua história trágica comigo sobre o abuso sexual em curso. Essa era a questão principal e ela recebeu uma poderosa liberdade naquela noite. Valeu a pena o ridículo e a rejeição para chegar à liberdade. Lembre-se de Filipenses 2,7. Diz que Jesus não se fez reputação. Você não será muito usado por Deus se valorizar mais a opinião do homem do que a opinião de Deus. Você deve estar disposto a depositar seu orgulho aos pés da cruz. O ministério sobrenatural de Jesus pode custar-lhe amigos. Isso pode ofender seus parentes em dúvida e irritar seus vizinhos religiosos. Eu não ligo. Nenhum deles morreu por você ou foi resgatado como você. Apenas um homem pagou o preço final por você. Quanto a mim, estou disposto a ser tolo por ele. Acredite, houve inúmeras vezes que implorei ao Senhor que me permitisse ter um bom ministério, que não desperte demônios religiosos e ofenda mentes carnais. Não é assim que ele me usa. Não é o óleo que ele me deu. Tenho temor de desobediência ao meu Deus. Quero ser fiel ao que ele me pediu para fazer. Estou tão triste com o que vejo segurando a igreja moderna. Eu mal consigo pensar em um pregador com um grande ministério na mídia nacional que é corajoso o suficiente para expulsar um demônio na frente da nação. Muitas das grandes igrejas da América estão cheias de pessoas e prosperam financeiramente, mas nunca fluem nos dons do Espírito. Eles se recusam a permitir o ministério de cura de Jesus na porta. Vejo uma foto de Jesus do lado de fora do prédio tentando entrar. Seu coração está triste porque ele quer curar os enfermos. Ele quer libertar os oprimidos. Ele quer demonstrar seu poder sobrenatural e se revelar como Senhor. Ele quer reviver cidades e despertar nações. Mas muitos líderes estão ocupados demais pregando suas próprias mensagens, construindo seu próprio reino e usando sua própria sabedoria. Deus está chamando o seu povo de volta ao ministério sobrenatural e às façanhas do reino. O livro de Atos não foi escrito sobre homens legais que pregavam mensagens fascinantes com frases da moda. Foi escrito por aqueles que capturaram o coração de Deus e liberaram o óleo do avivamento que abalou regiões, ressuscitou os mortos, quebrou fortalezas demoníacas e conquistou as massas para Jesus. Meu clamor é o seguinte: faça de novo, Senhor. Subtítulo: 3 sementes, um grande milagre financeiro. Minha equipe de ministério e eu estávamos criando um novo ministério de mídia e precisávamos de uma grande quantia de dinheiro que não tínhamos no natural. Sabíamos que tínhamos uma palavra de Deus sobre o ministério. Ao orar e procurar a Deus sobre o que fazer, Ele me lembrou os princípios de semente e colheita. Reuni minha equipe e disse-lhes que íamos semear 3 sementes de sacrifício em 3 ministérios que estavam fazendo algo muito maior do que estávamos fazendo. Íamos semear sementes específicas com uma colheita muito particular em mente. Escrevemos os cheques e impusemos as mãos a eles e pedimos ao céu por milagres financeiros poderosos. Em obediência ao Senhor, lançamos a semente e o avanço esperado do reino. Então, Deus enviou uma pessoa preciosa ao nosso ministério para semear uma tremenda semente que respondeu à nossa oração e deu origem
a um ministério de mídia que chegou aos confins da terra. Na época, parecia absolutamente louco plantar grandes sementes quando precisávamos do dinheiro para o novo ministério da mídia. É o que diz respeito a uma instrução de fé. Ela desafiará seu pensamento natural. Você nunca entrará no reino da provisão sobrenatural sem sair do barco da semeadura normal, da vida normal e do pensamento carnal. Você deve estar disposto a avançar para o desconhecido. Quando você se associa aos sistemas celestes, receberá resultados celestiais. Muitas pessoas querem a inovação e precisam desesperadamente da provisão, mas não abandonam a semente. Existe uma lei espiritual de que uma semente é a chave para a colheita. Tudo no reino do Espírito começa com uma semente. A colheita é assegurada liberando a semente. Grandes milagres exigirão sementes incomuns. Esta não é apenas uma lei financeira, mas uma lei espiritual. Se você deseja chegar ao destino da colheita, deve percorrer a estrada da semeadura. Enquanto a terra permanecer, a semente e a colheita, o frio e o calor, o verão e o inverno, e o dia e a noite não cessarão. Gênesis 2, 22. Não se deixe enganar. Deus não é zombado, pois o que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia na sua própria carne colherá corrupção, mas quem semeia no Espírito colherá vida eterna. Gálatas 6, do 7 ao 8. Claramente ouvir, ver e conhecer a vontade de Deus abre uma porta para o sobrenatural. Não somos pessoas naturais, vivendo em um mundo natural. Servimos a um Deus limitado. Na verdade, somos seres espirituais, sobrenaturais que habitam nas dimensões da glória de Deus e criados para façanhas fenomenais. Cura, milagres, descobertas e reviravoltas devem ser normais na vida de um crente. Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo para realizar milagres fenomenais. Seu ministério era de poder e encontro. Ele agiu de acordo com o que ouviu claramente e viu o Pai fazer. Eu acredito que sua vida foi uma que estava em sincronia. Ele recebeu downloads celestiais e desbloqueou o reino dos milagres. Ele atribuiu seu poder à obediência. Jesus bateu nas fontes do poder e liberou o fluxo através do ato de obediência. Para se mover no sobrenatural, você deve reconhecer e honrar a unção de Deus. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, a não ser o que vê o Pai fazer. Por tudo o que ele faz, da mesma forma o Filho faz. João 5,19. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, que fez o bem e curou todos os oprimidos pelo diabo, pois Deus estava com ele. Atos 10, 38. Deus operou milagres poderosos pelas mãos de Paulo. Assim, lenços ou aventais que ele tocava foram trazidos aos enfermos, e as doenças os deixaram, e os maus espíritos saíram deles. Atos 19, do 11 ao 12. O poder tangível de Deus era tão forte nas roupas que Paulo tocou, que doenças incuráveis foram curadas e demônios saíam. A unção de Deus é super de Deus em seu natural. Uma coisa é chamada a fazer algo, mas outra coisa
é ser capacitado pelo Espírito Santo a fazê-lo. Receber a unção é como ter um motor a jato e, de repente, adicionar o combustível. A unção é capturada. Você pode pegar unção e comunhão. Esses panos liberaram uma comunicação e a unção quebrou o poder da doença, a depressão e a demonização. Aprender a reconhecer e maximizar a presença e unção de Deus é vital para o ministério sobrenatural, a fim de efetivamente sair do reino natural e entrar no reino sobrenatural. Precisamos aprender que somos portadores da unção. Temos a presença tangível de Deus dentro de nós, o Espírito Santo. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. 1 João 2:27. Esta escritura fornece uma visão impressionante da realidade espiritual. Todos os crentes têm uma unção residente. Somos portadores da presença e da glória. Devemos aprender a superar as mentiras do inimigo e da nossa própria mente natural para sair com fé e liberar o que estamos carregando. Isso foi colocado em foco para mim durante o encontro milagroso. Eu estava ministrando em uma conferência onde havia um nível incomum de unção de cura. Deus estava se movendo em milagres de fogo rápido, um após o outro. Havia um fluxo tão grande do meu homem interior que era difícil para mim ficar sobre o peso da sua glória. Quando terminei de ministrar naquela noite, literalmente me sentei em uma cadeira e senti o fardo de ministrar me tirar tão vividamente quanto tirar um casaco. Logo depois que me sentei, um homem da equipe de louvor veio mancando até mim. Ele me disse que seu quadril havia sido esmagado em um acidente de carro. Apesar dos melhores esforços dos médicos, ele ainda foi gravemente afetado pela lesão. Eu pude ver isso pela mancada óbvia. Ele queria um milagre. Havia apenas um problema: não sentia a unção. Antes, acho que uma estátua poderia ter sido curada porque a glória era muito rica, mas agora aparentemente não havia nada. Eu estava frustrado. Por que ele não veio mais cedo para orar? Ele foi pego tocando música e não queria abandonar o seu posto. Eu fiquei lá, intrigado e questionando o Senhor. De repente, o pai falou comigo: "Você ainda é um crente?" Ele perguntou-me. "Sim, Senhor, eu sou", eu respondi. Ele me disse que eu deveria falar com o homem. Nada da unção para pregar ou da unção em minha designação, mas com a unção do crente que residia na minha barriga. Esta foi a instrução que recebi. Eu me levantei e agi sobre isso e houve um milagre instantâneo. O homem saiu correndo pelo prédio enquanto as pessoas gritavam e louvavam a Deus com admiração e espanto. Subtítulo: Deus curou uma ferida de bala. Eu estava pregando uma noite na América Central e fluindo em cura. Eu estava dando palavras de conhecimento e as palavras estavam recebendo incentivo, força e cura. Então o Senhor me disse para começar a ministrar a todos que precisavam de cura. Eu chamei os doentes para virem para a frente. As pessoas começaram a se levantar e surgir em frente de todo o edifício. Um jovem desceu com o braço envolto em um curativo. Parecia que talvez tivesse sido torcido. Eu tentei me comunicar com ele, mas porque ele estava falando comigo em espanhol, eu não conseguia entender o que ele estava dizendo.
Um dos pastores fez um gesto com a mão e percebi que ele havia levado um tiro no braço. Ele tinha um ferimento de bala. O que quer que tenha acontecido afetou os ossos e limitou sua mobilidade. Orei por ele e o poder de Deus o atingiu como um raio. Ele caiu no chão com muita força e começou a tremer. Eu senti o poder de Deus subir e descer em seu corpo. Era algo lindo para se ver. Nunca me canso de ver Jesus ministrando ao seu povo. De repente, quando o jovem tremia, seu braço começou a balançar rapidamente para frente e para trás. Deus parecia estar restaurando os ossos e curando as feridas. Ele veio até mim, desembrulhando e mexendo como se nada tivesse acontecido de errado com seu braço. O Senhor, nosso Deus, fez seu braço novinho em folha. Ele estava chorando e testemunhou que era totalmente incapaz de mover o braço antes desse milagre. Entre no reino dos milagres disponíveis ainda hoje, desenvolvendo fé para a unção. Faça um esforço consciente para pressionar por essa unção. A fé deve ser direcionada. Em Marcos 11, Jesus nos disse para falar às montanhas. Versículo 23. Ele estava nos ensinando a usar nossa fé para receber uma coisa específica. Use sua fé para explorar a unção. Comece a acreditar em milagres em sua vida pessoal. Acredite e ore por níveis incomuns de unção e pelo poder de Deus. Procure e ouça revelações e iluminação em seu homem interior. Abra seus olhos e ouvidos espirituais. Busque a operação dos 9 dons do Espírito e seja rápido em reconhecer os sussurros. Quando você vê o invisível, você pode fazer o impossível. A visão capacita o reino milagroso em sua vida. Davi marchou para as linhas de frente da batalha completamente sem medo de Golias, o gigante da terra. O que fortaleceu a ousadia louca desse jovem guerreiro? Ele teve revelação sobre quem era seu Deus. Sua revelação fortaleceu a ação. Muitos são marginalizados pelo medo e pela curiosidade. Eles estão na arquibancada assistindo os outros marcarem touchdowns espirituais. O Senhor está dizendo: levante-se e entre em campo. A revelação profética sem obediência torna-se um desejo não realizado, que pode facilmente levar à frustração e decepção maciças. Devemos agir de acordo com os sonhos, visões e liderança que Deus nos deu. Cadernos cheios de ideias, palavras e sonhos se tornarão aglutinantes de potencial inexplorado se não tivermos a coragem de agir de acordo com a visão. Não há vida na fé preguiçosa. O medo paralisa e marginaliza os sonhos do tamanho de Deus. A fé agita o espírito humano para agir. Oração. Obrigado, Senhor, pela rica unção em nossas vidas e pela ativação dos dons do Espírito. Declaro níveis incomuns de obediência ao buscá-lo. Eu rejeito o espírito de medo e timidez e desespero e deixo que o dom da fé em nossas vidas haja em nome de Jesus. Profecia. Vi uma foto de portas e pessoas alojadas na porta. Elas estavam presas no ponto de entrada para outra dimensão. De repente, o óleo começou a fluir. Quando tinham óleo, deslizavam facilmente pela porta. O Senhor está dizendo que à medida que o óleo for liberado, você passará por coisas que antes não conseguia suportar. Você entrará em lugares, reinos,
atualizações e experiências que foram trancadas em você antes. O óleo te traz para fora e o óleo te traz para dentro. Receba o óleo, seja desbloqueado, tenha poder, pois uma porta larga para um serviço eficaz se abriu para mim e a muitos adversários. 1 Coríntios 16:9. Ativação. Peça ao Senhor uma liderança em uma área na qual você precisa de um avanço. Pode ser financeiro, pode ser sua família ou pode ser ministrar a outra pessoa. Procure por uma instrução. O que você ouve? Continue perguntando até que algo acenda e depois se mova. Saia e faça isso. Não procure uma reação instantânea. Apenas espere e confie em Deus. Ele está ensinando você a ouvir, ver e depois obedecer. A colheita está do outro lado da obediência. Deus Pai, bendito seja o teu nome. Obrigada, Senhor, pela vida e ministério deste teu profeta Ryan, usado tão singularmente para abençoar o seu corpo, Jesus, a igreja. Que através desses livros, muitos venham ser abençoados em várias partes do mundo. E que em cada coração que esta obra tenha começado, o amado Espírito Santo venha completar. Eu declaro correntes de águas vivas, fluindo sobre cada vida, fluindo de cada coração, em nome de Jesus, e para a sua total e plena glória. Amém.